Adoráveis ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. No episódio de hoje, os conduzirei à segunda e última parte da conversa com o delegado de Polícia Federal, Rafael França, e o promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, Elcio D'Angelo, abordando o tema controle de fronteiras no Brasil. Doutor Rafael, como sensibilizar autoridades governamentais para a necessidade de avanço das inovações tecnológicas e integração da segurança pública com a defesa para a proteção das fronteiras, considerando que, além de segurança pública, o controle de fronteiras é a afirmação da soberania nacional? Eu acredito que essa sensibilização ela vai ocorrer a partir dos resultados. Os resultados já colhidos em exemplos que deram certo, né. E eu volto a dizer que esses exemplos deram certo porque aliaram desenvolvimento e segurança nesses pontos de fronteira. Eu acredito que as autoridades, oficiais, aí, os governos vão colher muitos frutos desses investimentos e que a tecnologia e os avanços vêm exatamente para aumentar a produtividade, nesses pontos de fronteira. Não só na parte securitária, né, nós temos as fronteiras com diversas nuances, né, e que eu acredito que o controle de fronteiras, e esse é o título do meu livro, da tese, ela é mais uma gestão. Era como se nós estivéssemos gerindo um ponto de fronteira. Nós temos alguns exemplos muito bons no Brasil, entre São Borja e São Tomé, na Argentina, São Borja no Brasil, São Tomé na Argentina, onde há realmente um exemplo a ser disseminado, eu acredito, né, minha opinião pessoal, porque a gestão, o viajante, a população que ali vive, o turista, todos querem encontrar um ponto de fronteira asseado, limpo, com bons serviços, com tecnologia, né? E essa ideia de proteção e de gestão andam de mãos dadas, mundo afora, né? Nós não temos nenhum problema de grave de contestação de território, não temos alguns problemas e questões históricas de nossa fronteira, mas o Brasil tem uma fronteira consolidada, né, historicamente consolidada. Então isso é uma oportunidade muito grande para desenvolvimento econômico nessa faixa de fronteira, né. E eu acho que essa ideia de, aumentar o controle de fronteiras na parte securitária, ela vem em conjunto, né, com a concepção de proporcionar melhores serviços nessa faixa de fronteira. Obviamente, a tecnologia está aí para ajudar, por exemplo, com pré-preenchimento de cadastros para entrada e saída do território, temos exemplos bons que na nossa fronteira em que os resultados de filas, de horas de espera dos turistas na nossa faixa de fronteiras reduziram-se a alguns minutos de espera com pré-preenchimento, que quer dizer o quê? Lá o turista, o viajante em seu país ainda abre ali um site, um portal, preenche os seus dados, diz a data que vai passar, ou ali ele recebe um QR Code, e esse QR Code é lido na faixa de fronteira, ali no posto de imigração do Brasil. Olha, isso aí realmente só prova que nós temos a oportunidade em mãos para que, de norte a sul, tenhamos prestação de serviço muito melhor por parte do governo brasileiro para a faixa de fronteira. Doutor Elcio, o sistema de monitoramento de fronteiras, SISFRON, requer reforço, investimento e valorização para alcançar resultados mais expressivos em toda a faixa de fronteira terrestre? O espaço aéreo, com a lei do abate, encontra-se adequadamente protegido? A respeito do CISFRON, né, que é o Sistema de Vigilância
e monitoramento das fronteiras, eu tive também a felicidade de, enquanto lá na Escola Superior de Guerra, escrever um capítulo juntamente com o Coronel Marco José dos Santos. Esse coronel hoje está na reserva, coronel do Exército, e nós escrevemos um capítulo abordando o CISFRON, né, uma obra chamada Redefinições das Fronteiras, Velhos e Novos Paradigmas, do IDESP, a convite do professor Luciano e do professor Fernando, lá do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, localizado na cidade do Paraná, em Foz do Iguaçu, e onde lá nós abordamos esse sistema de vigilância. Antes de abordarmos o significado do CISFRON, propriamente dito, né, é interessante que citar a Lei 10.826, de 2003, salvo melhor juízo, e ela estabelece ali a competência do Comando do Exército, né, sobre o controle de armas de uso restrito no país. Mas eu cito essa lei porque foi a partir dessa premissa que o Exército estabeleceu como uma de suas prioridades o CISFRON, né? O CISFRON, objetivamente falando, ele é um sistema que se utiliza de um aparato tecnológico a cargo do Exército Brasileiro, né, e tem como objetivo monitorar e controlar as fronteiras do Brasil. E é importante que esse controle e esse monitoramento não pode haver a descontinuidade. E olha que quase um determinado governo passado quiseram deram ensejo a essa descontinuidade. Mas, felizmente, não ocorreu. Existe um plano de articulação e de equipamento de defesa do Ministério da Defesa, né? Ele está lá previsto no Livro Branco de Defesa Nacional, onde o CISFRON, juntamente com outros macro projetos, eles foram lá elencados pelo escritório de projetos do Exército, né? Lá tem o CISFRON, tem o Proteger, tem o sistema de mísseis Astros, tem a defesa antiaérea, defesa cibernética, tem também os veículos blindados Guarani. Bem, o CISFRON, ele é dotado de um software, né? Aí tem novamente a abordagem tecnológica de apoio à decisão, né? A decisão estratégica e tática. Ele se utiliza de satélites e infovias, e atualmente nós temos a base do CISFRON na cidade de Dourados, onde trabalho, né? Logicamente, Dourados pertence à 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, e essa, por sua vez, está subordinada ao CMO, né? Que fica em Campo Grande, na capital de Mato Grosso do Sul, que, por sua vez, está subordinada a Brasília. Então, são infovias, nós chamamos de infovias, que na verdade, são torres, antenas que se comunicam entre si, né? Para que haja são repetidoras. E isso torna o sistema seguro e rápido, né? São subsistemas ligados a determinadas regiões, e as quais têm contato direto com o Centro de Monitoramento de Fronteiras, né? lá em Brasília, como eu disse. É interessante que os agentes atuadores não se limitam ao Exército. Os agentes atuadores podem ser do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Receita, da FUNAI, do INCRA, entre outros, né? Mesmo porque, volto a dizer que nós devemos satisfação à sociedade, e essa sociedade, ela depende, especificamente aqui na fronteira, do pleno funcionamento do CISFRON, para que possamos, né, alçar outro estágio de controle, né? Porque a gente vai sair do controle de apreensão varejista para alcançarmos um controle no atacado, né? Ainda que os números atuais possam parecer grandiosos, basta ver as estatísticas de apreensões de drogas e armas realizadas aqui no estado do Mato Grosso do Sul, fruto do trabalho incansável da polícia
e das Forças Armadas aqui, apesar dos pesares. É importante que esse CISFRON seja cada vez mais aperfeiçoado e que não deixemos que ocorra a descontinuidade, porque é um sistema muito valioso e o próximo estágio, acredito eu que seja na região sul e depois na região norte, né? Foi escolhida a região aqui centro-oeste por uma questão geográfica no primeiro momento, mas isso não só foi no primeiro momento, mas isso há de ser expandido para toda a fronteira do país. Mas para que isso ocorra, há de ter investimentos cada vez mais direcionados a esse sistema, para que os resultados cada vez mais sejam melhores, né? Sejam melhores. Diz respeito ao espaço aéreo, Mato Grosso do Sul, ele se tornou também um local geoestratégico, né? E resultado disso, o Batalhão de Aviação do Exército, que também há uma base em Campo Grande. E com a lei do abate, ela dá guarida para que possamos atuar de uma forma mais célere, né? E, e mais atuante aqui na fronteira, respaldada nessa lei do abate. Ela veio tarde, mas felizmente ela está aí para dar guarida àqueles que enfrentam o crime organizado aqui na fronteira. Doutor Rafael, o nível de cooperação internacional com os países vizinhos hoje compromete ou contribui para a segurança de nossas fronteiras? Dr. Clark, eu acredito que nós temos ambas opções. Nós temos algumas situações em que o nível de cooperação é muito amplo e algumas situações onde há muito a avançar. Mas essa ideia de cooperação entre os países, ela também é refletida em alguns exemplos que nós temos já. Por exemplo, o Comando Tripartite, que funciona em Foz do Iguaçu, entre as forças policiais dos 3 países, Argentina, Brasil e Paraguai, onde a informação entre os países ela circula de forma rápida, oportuna e segura. Essa ideia de cooperação, então, como eu já falei aqui, também reflete a possibilidade ímpar que nós temos de empregar as diretrizes do Mercosul para ampliar essa gestão securitária. Imagina que nós podemos, por exemplo, ter em mãos, no futuro próximo, talvez, os dados dos veículos argentinos que ingressam no nosso território. E assim, também os policiais argentinos terão os dados das licenças para dirigir no Paraguai. E isso em cooperação e com um órgão supranacional para fiscalizar e gerir essa formação que eu estou aqui propondo. A cooperação entre os países passa muito também pelo Ministério das Relações Exteriores, que é o seu principal órgão articulador, e dentro da Polícia Federal nós temos muito interesse de que essa cooperação seja ampliada. Nós temos compromissos internacionais que o Brasil assumiu e vem assumindo, que devem ser respeitados, e esses compromissos perpassam exatamente pela cooperação policial, né? E é bom diferenciar a cooperação policial e a cooperação judicial. A cooperação policial é um primeiro nível, e requer que a informação seja trocada de forma muito mais rápida, né? Para, quem sabe, possibilitar depois uma cooperação judicial entre os interessados, né? Entre os países interessados.
Eu acredito que o Brasil tem, venho dizendo aqui nesse episódio, o Brasil tem oportunidade ímpar de ampliar daqui em diante essa cooperação com seus vizinhos e até com outros blocos econômicos pelo mundo, o que vai aumentar em muito a qualidade dos serviços prestados pelas nossas forças policiais. Senhores, existe a necessidade da implementação de maior controle nos aeroportos situados fora do eixo comercial tradicional? Por quê? Eu acredito que há sim a necessidade de estabelecer um maior controle nos aeroportos fora dos eixos comerciais, e esse é o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Polícia Federal, em conjunto com os outros órgãos de fiscalização responsáveis, atendendo um padrão internacional de segurança aeroportuária, né. A ideia da aviação regional que vem se desenvolvendo e sendo ampliada no Brasil nos últimos anos, ofereceu uma grande oportunidade para os grupos criminosos de estabelecer suas redes, né, de passar à frente, aquilo que eles produzem, que eles articulam, que eles desviam, e nós temos que estar muito atentos, né, nessa ampliação. E eu creio que isso também engloba essa ideia de fora do eixo comercial, os aeroportos, os aeródromos também que não estão oficializados, né? Os aeródromos que são usados, principalmente nas regiões centro-oeste e norte, para esses fins. Então, o mapeamento, né, o mapeamento de todos esses aeródromos é também um trabalho que vem sendo desenvolvido pelas forças policiais, pela Polícia Federal, em conjunto com diversos órgãos, para evitar que esses aeródromos e esses aeroportos regionais sejam utilizados para fins outros que não seja o desenvolvimento daquelas regiões e o transporte da população. A concepção de que há um eixo comercial a ser respeitado também traz à discussão a possibilidade de formação de novos aeroportos internacionais na faixa de fronteira, que vem sendo discutida em alguns pontos, né? Recentemente houve a discussão da ideia de que o aeroporto de Rivera, no Uruguai, seja internacionalizado, que vai se refletir, obviamente, em Santana do Livramento, que é a cidade brasileira, cidade gêmea brasileira, né? No Rio Grande do Sul. Então, sim, eu respondo que é uma excelente pergunta e que nós temos que ter atenção que esses pontos, esses fios soltos aí no sistema aeroportuário devem ser cobertos, devem ser observados, inclusive com o emprego de meios tecnológicos para evitar qualquer ação criminosa ou ação ilícita que utilize esses terminais. Essa pergunta, ela me dá a oportunidade, Dr. Clark, de abordar um crime tipicamente brasileiro, né, cujo conceito advém de um policial federal chamado Ricardo Matias. Ele trouxe esse conceito, haja vista justamente a vivência que ele teve diante desse crime que chama domínio de cidade. Então, e esse crime de domínio de cidade, né, ele não se confunde com o novo cangaço, que embora tenha as suas semelhanças, ele vem causando preocupação para toda a segurança pública. E digo mais, não somente a segurança pública, mas para toda a segurança lato sensu, né? Seja ela de defesa nacional, seja ela interna. E esse crime que ainda está por ser tipificado, e existe um grupo chamado Alfa Bravo, do qual também tenho a grata satisfação de fazer parte, juntamente com outros policiais. Esse grupo Alfa Bravo, ele é um grupo
também, que vou dizer para o senhor e para aqueles que estão nos ouvindo, de suma importância para o país, para enfrentamento de crimes como esse, crimes violentos contra o patrimônio. O Matias, ele define muito bem o crime de dominicidade, que está por ser tipificado. Há um projeto de lei do deputado Sanderson, né, onde o Alfa Bravo vem dando apoio para que esse crime seja tipificado, e o Matias disse que esse dominicidade tem a seguinte definição: são grupos articulados, né, compostos por diversos criminosos, divididos em tarefas específicas, onde subjugam a ação do poder público por meio do planejamento e execução de roubos majorados, para subtrair o máximo possível de valores em espécie e objetos valiosos, ou o resgate de detentos de estabelecimentos prisionais, utilizando ponto de apoio para a concentração dos criminosos, artefatos explosivos, armas portáteis de cano longo e calibre restrito, veículos potentes e blindados, rotas de fuga pré-determinadas, miguelitos, bloqueio de estradas, vias e rodovias com automóveis em chamas, além da colaboração de olheiros. Essa definição está lá no livro Alfa Bravo Brasil, né? Crimes violentos contra o patrimônio, cujo organizador é o Coronel Lucério Ferreira, e está lá essa definição do Matias, na página 64 dessa obra. É interessante ler essa obra para poder ter uma noção um pouco melhor sobre esses crimes de violência contra o patrimônio. Por que eu digo isso? Porque o domínio de cidades, crimes de domínio de cidades e outros crimes também, tráfico de armas, tráfico de entorpecentes, se utilizam os seus integrantes do modal aéreo, né, também, do modal terrestre e do modal marítimo. E a pergunta aqui faz referência aos aeroportos situados fora do eixo comercial tradicional, onde esses criminosos vêm tentando e conseguindo, algumas vezes, dar escoamento ao produto de seus crimes, né? Porque não se consegue transportar grandes quantidades de, por exemplo, uma quantidade de dinheiro ou algo nesse sentido para o exterior que não seja pelo modal aéreo. E aqui na região de fronteira, nós recentemente vimos uma cidade chamada Aquidauana, aqui próximo, roubos de aeronaves. E essas aeronaves foram encontradas lá, ou foram identificadas lá na Bolívia. E esses criminosos, eles têm se utilizado de aeroportos situados fora do eixo comercial tradicional, porque fica mais fácil a atuação deles. E esses grupos criminosos, eles não estão tão somente adstritos a tráfico de armas e a tráfico de entorpecentes. Eles estão agora partindo, já há algum tempo, para crimes violentos contra o patrimônio, né? E integrantes de um e de outro, eles não se misturam. Pode até haver um contato, ou utilização da mão de obra de um e de outro, mas não se confundem. E essa é uma preocupação também aqui no estado de Mato Grosso do Sul, haja vista a quantidade de aeroportos fora do eixo comercial e pistas de pouso, porque há muitas fazendas aqui e estamos na divisa acima, lá em Corumbá, com a Bolívia, e descendo em Porto Murtinho até Sete Quedas, Mundo Novo, estamos na divisa com o Paraguai. Então, sim, uma preocupação muito grande o modal aéreo aqui, né, no estado de Mato Grosso do Sul. E esse controle, volto a dizer, requer investimentos
dotação orçamentária, tecnologia, para que façamos frente a esses criminosos, que eles não... Um criminoso para que, por exemplo, né, certa feita na cidade de Dourados, tive a informação de que naquele determinado dia haveria assaltos de subs e caminhonetes, porque determinado grupo criminoso tinha essa demanda. E de um dia para o outro, simplesmente consegue-se uma carreta cegonha para destinar a grupos criminosos que atuam ali na região de fronteira. Então, para eles é muito fácil adquirir uma aeronave, para matar e roubar, eles não estão literalmente subordinados ao que a lei disse, mesmo porque eles estão fora da lei, eles atuam de acordo com o que lhe é determinado. Isso dificulta, facilita a vida deles, né? Porque eles fazem o que querem, e nós, Estado, temos que enfrentá-lo, logicamente, dentro do Estado de Direito, mas para isso nós temos que ter o mínimo necessário para esse enfrentamento, e o mínimo necessário perpassa pelo controle desses aeroportos, perpassa pelo elemento humano capacitado, por tecnologias. Caso contrário, nós estaremos enxugando gelo, mas não desistiremos de continuar enxugando esse gelo. Porque se não enxugar o gelo, e se não enfrentarmos, quem vai morrer congelado seremos nós, né? Acredito que tenha respondido as perguntas e quero agradecer novamente ao convite que me fora feito, Dr. Clark. Parabéns também ao senhor e ao Dr. Rafael, e agradecer a todos aqueles que estiveram nos ouvindo neste dia. Muito obrigado. Doutor Rafael, a verificação de identidade dos viajantes nas fronteiras carece do auxílio de ferramentas tecnológicas mais robustas? Há grande incidência da identificação de criminosos fugitivos entrando ou saindo nos postos de fronteiras terrestres do Brasil? Eu creio que o uso dessas ferramentas tecnológicas mais robustas vai sim aumentar a detecção de possível incongruência na apresentação dos documentos dos viajantes em nossas fronteiras, portos e aeroportos e fronteira seca. Eu creio também que nós temos que ter uma especial atenção em relação à Lei Geral de Proteção de Dados e a coleta em massa desses dados pessoais na nossa faixa de fronteira, em nossos portos e aeroportos, para que o Brasil possa respeitar os compromissos também que vem estabelecendo com outros países e com outros blocos. Em relação a esses dados pessoais e o uso desses dados para fins criminais ou fins de segurança pública. Nós temos que estar bem atentos que essa discussão ainda está no Congresso, né, do uso dos dados dentro da LGPD para fins de segurança pública, o que ainda não está regulamentado. Sim, em relação à segunda parte da pergunta, eu tenho a responder que é muito grande a incidência, né, a detecção de fugitivos internacionais, de criminosos, e também de pessoas procuradas no Brasil, e nossa faixa de fronteira e nossos postos de fiscalização. E tem também a ressaltar que a Polícia Federal representa a Interpol aqui no Brasil, o escritório central fica em Brasília, e a Polícia Federal preside aqui, e essa cooperação internacional requer também investimentos, porque o Brasil, sendo parte da Polícia Internacional, da Polícia representada pela Interpol, quer que ele atenda aos pedidos que vêm de vários países para que determinada pessoa seja abordada ou que alguma ação seja executada em nosso território, através da Interpol.
Então, é uma atividade de Estado, exclusiva, que nós deveremos respeitar, temos que respeitar, e isso acarreta, muitas vezes, a necessidade do emprego de ferramentas tecnológicas cada vez mais desenvolvidas e mais modernas para evitar qualquer fraude na documentação dos viajantes. Caríssimos, na fronteira desta esclarecedora conversa, repriso os meus agradecimentos pelas brilhantes participações e abro este espaço para as suas considerações finais. Muito obrigado e grande abraço. Eu só tenho a agradecer, Dr. Clark, pela oportunidade de debater, de expor aqui as ideias sobre o controle de fronteiras do Brasil nesse episódio e deixar claro que a verdade sobre o controle de fronteiras, ela é vinculada ao binômio desenvolvimento e segurança. Como eu deixei bem claro em minhas respostas, e quero deixar aqui também exposto que nós devemos construir pontes e não levantar muros em relação às nossas fronteiras. Se outros países, mundo afora, têm problemas aí de contestação de território, de alguns problemas muito graves, né? O Brasil soube até agora lidar muito bem com todas as suas questões fronteiriças, como, por exemplo, o deslocamento populacional. Nós recebemos muito bem os nossos viajantes, na medida do possível e dentro de nossas limitações, mas sempre com o espírito brasileiro de hospitalidade, né? A nossa relação com os vizinhos deve seguir essa orientação, na minha opinião, e, como eu disse, quanto mais desenvolvimento nós tivermos na nossa faixa de fronteira, maior será o interesse por segurança, porque essas duas questões estão aliadas, estão vinculadas, né? Muito obrigado e um abraço em todos. Honoráveis ouvintes, este foi mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. Quer saber mais sobre o conteúdo deste episódio? Acesse www.extramurospodcast.com, extramuros com H, e confira notas, transcrição, outros detalhes exclusivos e funcionalidades para comentários e compartilhamento de nosso propósito. Será um prazer receber a sua colaboração. Pela sua audiência, muito obrigado e até a próxima!